sobre a minha liberação, mas daqui a pouco retorna. Bom de Deus, abra comigo a sua Bíblia. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que estão nessa noite também aqui conosco, para bendizer o nome de Cristo Jesus. Nós vamos ler um texto da Bíblia nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 4, aleluia. Mateus capítulo de número 4, verso de número 12, aleluia. Mateus capítulo de número 4, verso de número 12, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mateus capítulo 4, verso 12, glória a Jesus, aleluia. Os irmãos que acharam, digam amém. Que diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Eu vou contar até 3 e você lê esse versículo 17, 1, 2, 3. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Riazon, aleluia. Livro de Riazon é o livro de Apocalipse, aleluia. Riazon é o termo hebraico para Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 7, aleluia. Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 7. Depois Apocalipse 22, verso 20. Apocalipse 22, verso 7, que acharam, digam amém. Amém. Está assim inserido na Bíblia: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, verso 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, ó Deus, vem de concordância o coração da tua serva que me antecederam nessa noite. Deus, eu quero mais uma vez neste dia colocar a minha vida nas tuas mãos, reconhecendo, ó Deus, toda a minha limitação humana, toda a minha incapacidade que tenho e carrego comigo, Senhor. Portanto, neste dia, meu Senhor, se errei, se falhei contra o Senhor, me perdoa em nome do seu amado Filho Jesus, para que o meu adversário, ó Deus, não encontre ocasião contra a minha vida nessa noite, ó meu Senhor, e tente brecar o fluir da tua palavra nesta casa. Portanto, em nome de Jesus, me perdoa, Deus amado, e mais uma vez habilita-me para pregar a tua poderosa palavra. Que teu Espírito permaneça em nosso meio e que somente o teu santo nome seja exaltado nessa casa. Aqueles que assim concordam comigo, digam graças a Deus e digam aleluia. E sente aí dando glória a Deus, e sente aí dando aleluia. Querida amada igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo desses 3 dias de festividade, foi notório nós observarmos Deus falando conosco de forma singular. Deus falando conosco na sexta-feira, por intermédio do pastor Marcos, onde trouxe uma palavra muito forte aos nossos corações. Não sendo diferente também no dia de ontem, onde o pastor, aleluia, Silvio Leone, também foi um instrumento de Deus para falar com a sua igreja na terra. Eu espero, aleluia, que neste dia o Espírito Santo de Deus também venha se apiedar de mim nessa noite, para que nós possamos pregar a infinita palavra do Senhor aos vossos corações. A
cuidado que vocês, aleluia, não saiam daqui deste culto da maneira que vocês adentraram, porque eu tenho por certo, aleluia, que Deus tem uma palavra para mim e para você também nessa noite. Se nessa noite, amados e queridos irmãos em Cristo, se fosse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria a segunda vinda de Jesus Cristo. Você está preparado? O tema que eu poderia colocar seria a segunda vinda de Jesus Cristo. Você está preparado? Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no Evangelho, o qual narra, aleluia, o querido Mateus, o 40º livro da Bíblia, com seus 28 capítulos, 1071 versículos, quando nós fazemos menção, aleluia, deste Evangelho do qual narra Mateus, e também do livro do Apocalipse, sendo ele o 66º livro da Bíblia, com seus 22 capítulos e seus 404 versículos. O livro de Mateus, amada Igreja do Senhor, ele é escrito num período de aproximadamente 60 anos depois de Cristo. O livro do Apocalipse, por sua vez, ele é escrito aproximadamente ao final do primeiro século, que irá datar-se de 96 a 98 depois de Cristo. O livro do Apocalipse, ele traz como tema a consumação final do conflito dos séculos. Já o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual Mateus narra, ele traz Mateus citando Jesus Cristo como o divino mestre. Quando nós abrimos a Bíblia, aleluia, nós observamos que Mateus, ele está lecionando para os judeus novos conversos. Eram os judeus que estavam em Jerusalém e haviam, aleluia, aceitado Jesus, pois já se faziam 60 anos que Jesus já não estava no meio deles. Eram os novos conversos, aleluia, eram aqueles que vieram do judaísmo, eram aqueles que estavam presos aos rudimentos da lei judaica. Por isso que Mateus, aleluia, é tocado pelo Espírito Santo para trazer acerca do Senhor Jesus Cristo, para que eles não desfalecessem na fé, para que eles não retrocedessem às práticas judaicas. Para isso foi que Mateus escreveu. E Mateus vai trazer, aleluia, em todo o bojo do seu livro, acerca de quem foi Jesus Cristo. Observe que Malaquias, Miqueias, capítulo de número 5, do verso de número 2, está inserido assim na Bíblia: e tu, Belém, Efrata, pequena é entre as milhares, aleluia, de Judá, de ti sairá, observe o que ele disse, de ti sairá aquele, aleluia, que há de reinar em Israel, e cuja a saída são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Miqueias e Isaías está dizendo que tu, Belém, Efrata, pequena tu és entre as milhares de Judá. Mas observe que ele diz que de ti sairá aquele que irá reinar. Observe que ele está dizendo que sairia de um lugar pequeno, que sairia de um lugar que ninguém queria estar, que ele sairia de um lugar que o povo não dava muito valor, mas que este tinha os seus caminhos desde lá dos tempos antigos, desde lá dos tempos da antiguidade. Por isso que Malaquias vai dizer no capítulo 3, do verso de número 1 do seu livro, Malaquias diz assim: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao templo do Senhor, a quem buscai, o mensageiro da aliança, a quem desejai. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. No nosso contexto de Bíblia, o Primeiro Testamento está fechando, aleluia, sobre uma promessa, que viria aquele, aleluia, do qual chegaria no templo do Senhor, aquele que chegaria como sendo, aleluia, parte ou término, aleluia, o começo de uma nova aliança. Observe, amados e queridos, que em Deuteronômio capítulo de número
18, do verso número 18, está inserido assim na Bíblia. É o próprio Moisés quem diz. Moisés diz assim: e levantarei dentre de vós um semelhante a ti. É Deus que está falando para Moisés: e levantarei dentre de vocês um semelhante a ti. Observe o que ele diz: e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés está falando acerca de Jesus Cristo, lá no livro de Deuteronômio. É isso que Marcos está falando para os crentes novo converso. Ele está falando acerca deste Jesus Cristo, para que eles não perdessem, aleluia, tudo que Jesus Cristo havia ensinado. Observe que o querido apóstolo Paulo, ele não vai ficar para trás. 1 Timóteo capítulo de número 2, do verso número 5, Paulo diz assim: porque há um só Deus. É um artigo definido, porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Observe que Paulo está dizendo que existe só um que é digno de toda honra e de toda glória. Existe só um que é Deus no céu, que é Deus na terra, que é Deus debaixo da terra, que é Deus de eternidade a eternidade. Existe só um que tem que ser adorado, reverenciado na beleza da santidade, que está entre os querubins, que está entre os serafins, que está, aleluia, no céu eterno de glória. Existe um só Deus, mas Paulo diz, aleluia, e um só mediador entre Deus e os homens. Paulo está dizendo, amados e queridos, que Jesus Cristo, ele é, aleluia, a continuação. Jesus Cristo é a ponte que nos leva para Deus. Jesus Cristo é o caminho que nos leva para o Pai. É como, aleluia, como se Jesus fosse, me permita a ilustração, como uma nova aliança, um novo caminho. Jesus está unificando o primeiro e o segundo testamento. Efésios capítulo de número 1, do verso número 10 está escrito assim: de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Observe, tanto no céu como na terra. Paulo está ratificando acerca de que todas as coisas, tanto lá no céu quanto aqui na terra, estão convergindo para Jesus Cristo. Era como se tudo estivesse ligado ao Cristo Jesus. Por isso que em Atos capítulo 2, verso 21, está inserido lá: todo aquele dependente de rede, nação, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Porque é Jesus Cristo que liga, é Jesus Cristo, aleluia, que vai fazer a unificação. Quando nós paramos nessa noite para ler acerca de Mateus capítulo de número 4, nós vamos observar o primeiro ano da vida pública de Jesus. Jesus está, aleluia, mostrando-se publicamente. Segundo a cultura judaica, aleluia, o homem só pode se expressar, o homem só pode ter o respeito daqueles que o ouvem a partir de 30 anos. Jesus vai começar aqui o seu período conhecido como vida pública. É necessário eu falar essas coisas para vós outros, é necessário eu trazer isso para vocês. Quando Jesus Cristo, ele começa, aleluia, o seu ministério público, era em um período muito conturbado, era um período, aleluia, não diferente dos dias onde éramos. Eram períodos, amados e queridos irmãos, que a palavra, ela fugia do sinédrio, a palavra fugiu dos grandes centros. O sinédrio nada mais é do que uma classe de homens que tinham poder político, que tinham poder judiciário, que tinham poder, aleluia, sobre o povo de Israel. O sinédrio, aleluia, chefiados por Anás e Caifás, era eles que tinham o poder da palavra, era eles que tinham o poder, aleluia, de prender e de mandar soltar. Era eles que regiam sobre o povo em um período que
poder. Quando Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, quando ele começa a falar, a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo número 3, do verso número 1, ele diz: naqueles dias apareceu João Batista, observe, pregando no deserto da Judéia. A palavra não estava mais lá no Sinédrio. Deus não tinha mais a palavra com Anás e Caifás. A palavra saiu dos grandes centros e desceu agora para onde ninguém queria ir. A palavra desceu para o deserto. E você bem sabe que as margens do Jordão não tinha o conforto que tinha lá na sinagoga, não tinha o conforto que tinha onde estavam Anás e Caifás. Foi lá na boca de João Batista que a palavra voltou a ser pregada. Subentende-se que depois de 397 anos, Deus começa a falar novamente com o seu povo. Deus começa, aleluia, manter o projeto de pé. Observe que a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3, do verso número 1, está escrito assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante ele. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, eram poucas as visões. O que está inserido ali era que no período de Eli a palavra não tinha mais, aleluia, poder. A palavra era muito rara, porque aquele que detinha a palavra, o sacerdote ali estava com a sua vida em pecado. Ele não tinha mais autoridade para falar da palavra. A palavra era rara por demais. A palavra era muito rara, amados e queridos. As visões não eram frequentes, quase não tinha visão. Era um período negro também. Mas observe, eu gosto disso, que em toda situação adversa que existe nas dispensações, Deus ele sempre se move, Deus ele sempre se movimenta. Deus não está alheio ao que acontece hoje no Brasil. Uma hora vai sair uma voz de lá do trono, uma hora uma voz vai romper todas as galáxias e vai estremecer e sacudir a terra. Uma hora lá na chuva de Canambá Sol, uma hora relâmpagos vão trovejar no terceiro céu e o vento vai descer sobre a terra e vai passar em Brasília e vai passar Brasil afora. Porque a Bíblia Sagrada, no versículo 3, na parte B, em que estava a arca do Senhor, antes que a lâmpada se apagasse. A expressão missionária Solange, antes que a lâmpada se apagasse, significa um período de treva, um período de escuridão. Antes que a lâmpada apagasse, no tempo de Água Romeiro, onde estava a arca, que estava guardada entre dois querubins, que com as suas asas ficavam sobre o propiciatório, que tinha dentro a vara de Arão, o maná recolhido no deserto, e tinha, aleluia, as 10 palavras. Antes que viesse a escuridão sobre a presença onde a arca estava, Deus sempre ele traz a luz. Deus sempre ele traz a luz. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Daniel capítulo 2, verso 22: ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ele conhece todas as coisas que estão em treva. Amados e queridos, a Bíblia Sagrada nos mostra que João Batista, ele está no crepúsculo do seu ministério. João Batista que pregava à beira do Jordão, dizendo: arrependei-vos, raça de víbora. João Batista que não tinha o parecer dos homens do Sinédrio, mas João Batista tinha na sua boca uma palavra que fazia as pessoas que ouviam descer para o Jordão para se arrepender dos seus pecados. João Batista, me permite a ilustração, era como se fosse uma platão que vinha rompendo, limpando o jardim, limpando o terreno, para que Jesus passasse. Foi João Batista que começou a gritar: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino do céu. Era João que ia, aleluia, rompendo, era João que ia limpando a terra, e logo depois ele passaria, o meio Nazareno, o meu mestre e o teu mestre. Mas observe, aleluia, me permita ser contemporâneo do texto, quando, aleluia, João está preso
sua irmã, diga para ele: Deus, ele sempre tem uma saída. Observe, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, observe o que a Bíblia Sagrada diz. Isaías capítulo de número 9, do verso de número 1, está escrito assim na Bíblia: mas para aqueles que andavam aflitos não haveria obscuridade. O profeta Isaías está profetizando há 750 anos antes de Jesus Cristo. Aqueles que estavam aflitos, não existiria para eles obscuridade. O que é obscuridade? É um momento de escuridão na aflição. Todo mundo que está em aflição já vê uma luz no fim do túnel. Todo mundo que está passando por adversidade quer ver alguém iluminar os seus caminhos de alguma forma, de alguma maneira. O profeta Isaías diz no verso 2: observe, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz. O profeta Isaías diz que aqueles que estavam na região da sombra da morte viram agora reinar, brilhar uma grande luz. É o que está citado em Mateus capítulo 4, verso 15 e verso 16. Mateus está ratificando que em um momento oportuno em que o povo precisasse de luz, que Deus iria enviar alguém. O nome de Jesus Cristo, o nome de Cristo significa o enviado. Cristo significa aquele que foi enviado. Que foi enviado por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso. O que Moisés não conseguiu fazer, o que Ezequiel não teve possibilidade, o que Jeremias também não conseguiu, o que Abacuque também fracassou, o que fracassou Abraão, o que fracassou Sansão, o que fracassou Gideão, o que esses homens falharam na história, aleluia, da primeira aliança. Deus já tinha um campeão. Deus já tinha um que viria para botar ordem em todas as coisas. É Ele mesmo quem diz. João capítulo número 8, do verso número 12. É Jesus que diz. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em treva, mas terá a luz da vida. Jesus disse em alta voz: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Jesus disse: eu sou aquele que traz luz em toda a escuridão, aquele que traz luz, aleluia. Observe, queridos amados irmãos em Cristo, quando Jesus Cristo começa a permear sobre a face da terra, quando Jesus começa a andar, era um período em que o pecado quem mandava, era um período que o pecado dominava em todas as instâncias, era um período, amados e queridos, que o homem era guiado pelo pecado, o homem era guiado pela sua forma miserável de viver. Era um período que os homens haviam perdido os predicados, perdido a essência de adorar a Deus. Jesus começa o seu ministério em um período que o homem estava fadado ao fracasso, fadado à derrota, como foi aqueles do primeiro dilúvio, como foram aqueles de Sodoma e Gomorra, Ademar e Zeboim, como foram aqueles, aleluia, que foram mortos pela justiça de Deus. Estava o povo fadado a isso. E Jesus Cristo, ele começa dizendo: arrependei-vos. A primeira mensagem de Jesus do seu sermão é arrependei-vos. Eu fico muito triste, querida amada igreja, que parece que Jesus não pregou acerca dessas coisas. Parece que Jesus não lecionou acerca de arrependimento. Parece que a Bíblia não trata desse assunto, porque nos dias que nós estamos vivendo, você sabe muito bem que nós não ouvimos essas expressões acerca de pecado e arrependimento. Alguns pastores não gostam de falar sobre isso, porque eles não querem tocar na ferida de algumas ovelhas e tem medo que elas saiam e vá para outro ministério, porque estão muito mais interessados no dízimo
Estão mais preocupados com o dinheiro que vem para o seu bolso do que preocupados com ter uma pedra em sua coroa. A minha preocupação, amados e queridos, não é com o dinheiro de ovelha em meu bolso. A minha preocupação é com pedras na minha coroa, porque aquele que muitas almas ganhar será galardoado lá em cima. A Bíblia Sagrada nos diz, João capítulo 13, verso 17: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. João está dizendo que Jesus Cristo, ele começou a permear nessa terra, foi para salvar a mim e para salvar a você. O médico Lucas, no capítulo 5, verso 31 e verso 32, Lucas diz: não necessitam de médicos são, mas sim os enfermos. Olha o que Lucas diz: não necessitam de médico quem está são, mas necessitam de médicos os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo na boca do médico Lucas que quem está são não precisa de médico. Jesus está dizendo que ele veio para os que estão enfermos, para os que estão com a vida de pecado, e ele diz para que se arrependam. Lucas capítulo 15, do verso número 10, está escrito assim na Bíblia: eu vos digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu com os santos de Deus, muito mais pelo pecador que se arrepende. Olha o que Lucas está dizendo, que há festa no céu quando o pecador se arrepende dos seus pecados, quando o pecador está de fato arrependido. Por isso que Jesus começa seu ministério dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando ele está dizendo arrependei-vos, é porque o povo tinha toda a classe de pecado. O povo tinha toda a classe de pecado. Eu estava ontem estudando que o pecado, observe aqui, o pecado no período do dilúvio, ele foi de uma forma tão avassaladora que até nos animais existia pecado. Alguém pode até dizer: pastor, está falando heresia. É porque você talvez não tenha estudado o judaísmo. Para a maioria dos rabinos, por isso que os animais, em quase toda a sua maioria, foram destruídos. Eu estava estudando esta noite, quando existe, aleluia, muitos gatos em uma região que não há gatas, aleluia, que não há fêmea, os gatos começam a ter relações homossexuais. Gato tendo relação com gato. Por isso que você vê aqueles gatos brigando no telhado. É quando o gato mais forte quer subjugar o outro macho, e o macho fraco ele luta para não servir de fêmea. O pecado estava tão forte naquela época que já estava, aleluia, aflorando, e Jesus não podia começar pregando outro ministério. Jesus não poderia começar com outro sermão que não fosse um sermão de arrepender-vos. Oxalá que em todas as igrejas do Brasil, ou em 90% delas, fosse pregados sermões que não levassem a parar, a fazer uma introspecção de nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver o quanto nós precisamos nos arrepender. Todas as vezes que eu vou ao joelho ao chão, Deus me mostra onde eu errei, e eu preciso pedir perdão, me arrepender dos meus erros, orando a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 13, do verso 3, e eu vos digo que, mas se não se arrependessem, todos vocês também pereceriam. Jesus está narrando aqui, quando Herodes havia misturado sangue dos judeus no sacrifício, ou quando caiu aquela torre de Siloé, que matou 18 judeus, estavam se perguntando por que aqueles homens morreram, o que será da vida deles. Jesus disse: vocês podem ter até o mesmo fim, se porventura vocês não se arrependerem. O ministério de Jesus, ele é cirúrgico. Jesus, ele quer, aleluia, que o homem venha se arrepender dos seus pecados e da
as suas falhas. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 3, verso número 19. Está inserido assim na Bíblia. Observe: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, aleluia, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele está dizendo em Atos 3: arrependam-se todos, e pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. A Bíblia Sagrada nos fala, Romanos capítulo 3, verso 23: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e ficaram sem a glória de Deus em suas vidas. Todos pecaram. Por isso que Jesus começa a dizer: arrependei-vos, aleluia. É como se fosse nos dias de hoje. É tempo de se arrepender. É tempo de pedir perdão a Deus pelos pecados. É tempo de procurar a quem de direito e confessar os pecados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada em 1 João capítulo de número 1, verso número 8, está assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Observe o que João está dizendo. Se alguém aqui nessa noite, a começar da tribuna pela minha vida, dizer que não tem pecado nenhum, aleluia, não tem pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Eu sei que é uma palavra difícil de engolir, eu sei que é uma palavra dura aos nossos ouvidos. É final de festa, pastor, porque o Senhor não pega leve, porque eu não sei se você dorme e acorda amanhã. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade de ver ser verbalizada nessa tribuna a palavra do Senhor. É tempo, amados e queridos, de pedir perdão. É tempo de pedir perdão. É tempo de se arrepender. Observe, amada igreja do Senhor, pois Jesus Cristo, Ele vai dizer, está me entendendo? Diga amém. Jesus Cristo, Ele vai dizer da seguinte forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há uma briga dentro da teologia acerca de dividir reino dos céus e reino de Deus. No Evangelho de Mateus, a expressão reino dos céus é citado o presbítero Júnior 34 vezes, e a expressão reino de Deus é citado somente 5. Se nós formos contextualizar tanto as 34 vezes que se cita reino dos céus, ou as 5 vezes que se cita reino de Deus, no contexto dessas 39 citações, vai estar inserido ali a mesma coisa: reino do céu, onde tem o governante supremo; reino de Deus, onde tem o governante supremo, quem tudo manda, quem tudo faz, quem tudo opera. Eu estava pregando a minha Bíblia grega interlinear, e nessa Bíblia interlinear, que é a tradução do português para o grego, ela está inserida assim: desde então começou Jesus a proclamar e a dizer: arrependei-vos, aproximou-se, pois o reino de Deus. Pastor Luciano, eu não entendi. Essa expressão aqui está aproximou. Ela é no grego engidizo. A expressão engidizo, quando diz aproximou, há uma diferença de estar próxima. Estar próximo significa que a qualquer momento, vamos para dentro do texto, vai dar uma semana para algo acontecer, ainda vai acontecer. Está próximo. Agora aproximou-se, está perto. Sabe o que a Bíblia diz no particípio do grego? É que o reino do céu já podia ser tratável, já podia se pegar no reino do céu. O reino do céu estava tão perto que já podia pegar a mão. Eu estava hoje na
teólogos não gostam. Eu preciso de algo que venha do céu. Eu estou falando de teologia porque eu sou teólogo. Eu estou falando que eu gosto muito mais de receber do céu do que receber dos livros da minha biblioteca. Observe aqui a expressão aproximou-se. Vem comigo para o texto da Coríntia Live. É quando Jesus chegou e ele disse assim: arrependei-vos, porque aproximou-se o rei do céu. Me permita delirar. Alguém que fosse passando podia pegar nele. Alguém que fosse passando podia tocar nele. Alguém que fosse andando podia tocar nele. Era o rei do céu na terra. Era o rei do céu na terra. Alguém que ia passando já ia tocando, já ia sentindo. Por onde fosse tocava, sabia que era o rei. O reino do céu aproximou-se. Eu tive curiosidade para tentar ir um pouco mais. Eu sei que todo reinado precisa de um monarca, precisa de alguém que dê as suas diretrizes, alguém que mande, alguém que governe. Vem comigo, vem para o texto, vem para a semântica da Bíblia. Observe aqui o que está inserido: aproximou-se o reino dos céus. Eu não entendo diácono Romei, é porque o outro reino já estava instalado, o outro reino já estava governado por alguém. Eu vou para a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios capítulo 4, verso número 4, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A expressão século ali está tipificando o mundo, significa sistema governado ou regido por alguém. Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais aquele que governa esse mundo, aquele que manda nesse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. A expressão está ali, usa entendimento. O que é esse pastor Luciano? Tem pessoas que não aguentam ouvir uma palavra dessa. Tem pessoas que ficam doidas logo para sair. Eu acho que eu devia até alguém sair aqui do culto, porque uma palavra dessa mexe muito com a gente. Uma palavra dessa mexe com as nossas estruturas. Uma palavra dessa, quem não é do céu não gosta de ouvir. Uma palavra dessa, quem não é salvo não quer saber. Agora os que são salvos querem se alimentar dela, querem mais tomar essa vitamina. E quem não é salvo fica com comissões nos ouvidos. E ele diz: o Deus deste século cegou os entendimentos, os pensamentos deste mundo. Era um reino governado por Satanás. A Bíblia Sagrada, amados e queridos irmãos, 1 João capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes guarda-o aquele que nasceu de Deus. O maligno não lhe toca. Observe que coisa linda nessa expressão: aquele que é nascido de Deus. Está na minha Bíblia com letra maiúscula. Quem é nascido de Deus? Quem é que vem de Deus? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guarda. E Ele diz que o maligno não lhe toca. Olhe para cá, por favor, verso 19. Sabemos que somos de Deus, mas todo o mundo jaz no maligno. Oh, aleluia! O que João está dizendo é que nós somos de Deus. A nossa vida mostra que nós somos de Deus. Como assim, aleluia? Vivemos arrependidos. Se andava no meio da rua, não anda mais. Se andava fumando maconha, não fuma mais. Se andava vendo vídeo pornográfico, não vê mais. Alguns lugares pode ser crente de qualquer maneira. Alguns lugares pode ter uma vida dupla, uma vida no mundo, outra vida na igreja. Aqui não. Jesus Cristo disse: arrependemos. Todo aquele que é arrependido é nascido de Deus. É nascido de Deus. Sim, é nascido de Deus. Observe, amados e queridos, eu estava hoje estudando
Eu disse a Deus, me mostra algo que o Senhor nunca me deu. Eu sou uma pessoa muito limitada nos meus conhecimentos. Eu sou uma pessoa limitada demais. A minha inteligência é muito vaga. O meu conhecimento é muito exíguo. É pequeno demais. Por isso que eu peço a Ele ajuda. Ajuda esse caco velho de telha. Me ajuda a pregar a tua palavra. Porque eu sozinho não consigo. Eu não tenho capacidade alguma. E lá naquela mesa, o Espírito me visitara. E observe aqui, Jesus Cristo, antes da sua vida pública, Jesus antes de começar seu ministério, observe que coisa linda. Jesus vai passar pelo período de uma tentação. Jesus está jejuando 40 dias, 40 noites. Jesus está se preparando, porque o adversário da minha alma e da sua alma viria visitá-lo para o fazer, aleluia, padecer, para o fazer o pecado. Observe, minha querida tribuna de jovens pregadores, observe aqui o que é que está inserido. Mateus capítulo de número 4, verso número 8. Levou novamente o diabo, aleluia, ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse no verso 9: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vem comigo para o texto. Eu peço a Deus assim: Senhor, me faz ser contemporâneo, me faz estar lá para ver a cena, me faz ver a cena, ainda que eu fique escondido atrás do arbusto. Deixa eu ver como aconteceu. Satanás, aleluia, leva Jesus ao monte alto, e de lá do monte ele mostra todo o mundo da terra. Ele mostra todo o mundo. Alguns disseram que Satanás estava ali mentindo, porque os mundos ali não eram dele. Quem disse isso certamente não pediu revelação dos céus, porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Ali até então, diante do Romeiro, ele não havia sido ainda tirado do seu trono. Ele estava mostrando a Jesus que todos os reinos pertenciam a ele, e ele daria tudo a Jesus se Jesus se prostrasse para adorá-lo. Era o reino das trevas que estava vigente, era o reino do pecado, querido Davi, era o reino de Satanás que ele estava oferecendo para Jesus. Eu te darei tudo isso se tu se curvar. Algumas pessoas por aí, obrigado Espírito Santo, estão vivendo o pseudo-evangelho, o evangelho que não lhe pede mudança, o evangelho que você fica da maneira que você veio, que você anda como você veio, que você fica na igreja como você veio. É o pseudo-evangelho que tem por aí, é o evangelho mundano, é o evangelho que não pede transformação, é o evangelho que não está inserido em João capítulo 3, quando Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus lhe disse que era necessário nascer de novo, e ele disse: aí estão os reinos do mundo. Algumas pessoas querem viver do glamour, querem viver com o nome lá em cima. A minha igreja é cheia de gente, a minha igreja é bonita, a minha igreja tem 3 cultos no dia. Eu não quero saber se a tua igreja é cheia, se a tua igreja é bonita. Eu não quero saber se a tua igreja é rica, se ainda 30 mil reais de dízimo. Eu quero saber se Jesus Cristo está lá. Eu quero saber se lá tem palavra. Eu quero saber se lá tem confissão de pecado. Eu quero saber se lá Deus revela pecado oculto. Eu quero saber se lá tem cruz. Aleluia. Ele diz: tudo isso eu te darei, se prostrado, aleluia, me adorares. Observe, amados e queridos, o que é que está dizendo aqui? Jesus disse: arrependei-vos, porque o reino do céu já se aproximou, já está perto de você. Você já pode senti-lo, eu já posso respirá-lo. A minha alma já almeja, o meu espírito sacode em mim, porque o reino
Vem pra cá, vassourianta. Vem pra cá, Manacomanai. Vem pra Bíblia, aleluia. Eu falei que se eu fosse colocar mensagem, tema na mensagem, o tema seria: Jesus Cristo vem. Estás tu preparado? Eu tenho quase 30 anos seguindo a Cristo. Eu estudo a Bíblia Sagrada há mais de 25 anos. Observe aqui, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, lá no começo da minha fé, estudando a escatologia, que são doutrinas, ensino das últimas coisas, de todas as matérias da teologia. A que eu mais gostei é escatologia, que narra os últimos dias da história da raça humana. Se você chegar na minha biblioteca, você vai perceber que a maioria dos livros falam sobre escatologia. Observe aqui, eu estava lendo no livro de Provérbios, capítulo 30, verso de 21. Observe que está escrito: por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não pode suportar. Observe o que o provertista está dizendo, dentro de uma gama de conselho, dentro de uma gama de metáfora, dentro de uma base de simbologia. Ele está dizendo assim: por 3 coisas se alvoroça a terra, mas a quarta não a pode suportar. É interessante que o contexto do versículo 22 não diz o que eu quero lhe explicar, porque o verso 22 diz assim: primeiro, o escravo quando ele reina é um assunto que alvoroça a terra. Segundo, o tolo quando anda farto de pão é uma coisa que alvoroça a terra. Terceiro, observe, a mulher desdenhada quando se casa, ele está dizendo que essas 3 coisas alvoroçam a terra. Falta-me tempo para adentrar em cada uma e lhe explicar. A mulher desdenhada como se casa, observe que essa mulher será para o seu marido. O homem, aleluia, observe, o touro quando anda farto de pão, ele não sabe o que fazer com tanta fartura. Observe o que ele diz primeiro, aleluia. Ele diz: o escravo quando ele reina. Observe uma pessoa, missionária Solange, que passou a vida toda levando chicotada nas costas. Agora ele está reinando. O chicote agora mudou de mão. O provetista diz que por essas 3 coisas se alvoroça a terra. Mas ele disse que a quarta não a pode suportar. A quarta coisa é quando uma serva ela herda os bens da sua senhora. Quando uma serva ela herda os bens da sua senhora, é a quarta coisa. Se nós estivéssemos nessa noite, pega aí e se encaixar na Bíblia ou no texto que eu estou pregando, não teria base. Mas eu posso dizer para você que por 3 coisas a terra ficou alvoroçada, a terra virou de um lado para o outro. Eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia, trazendo para o texto que eu li. Observe aqui, na minha concepção escatológica, quais são as 3 coisas que alvoroçam a terra e que a quarta não pode suportar. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li sobre o cosmonauta. Significava um homem de uma outra galáxia, que ele aparecia por um período de tempo. Lembra disso? Você era criança, eu já ensinava sobre isso. Era um homem chamado de Artaxerxes. Este homem, por nome de Artaxerxes, ele vinha um período na terra, e de lá do espaço, com a sua nave gigantesca, ele abduzia pessoas da terra. As pessoas eram arrebatadas, elas eram tiradas à força da terra. Era o cosmonauta Artaxerxes. Inventaram essa conversa para que quando a igreja fosse arrebatada, noticiasse na Globo, aquela emissora do Satanás. Eu quero acreditar que não tem gente aqui que assiste a Globo, aquela emissora que destrói a família. A Globo iria dizer: Artaxerxes passou com a nave e levou aquele
nos levou. Eu estou tentando lhe dizer que o mundo já se prepara para o arrebatamento da igreja. Mas 3 coisas alvoroçam a terra. A primeira foi o nascimento de Jesus Cristo, 750 anos atrás. Olha o que o profeta Isaías diz, Isaías 7,14, eu amo isso. Pois a virgem por seu mesmo Senhor vos concederá um sinal. Eis que a virgem concederá a luz ao filho e por-lhe o nome de Emanuel. Olha que mistério terrível na face da terra. Uma mulher que nunca teve relação sexual com o homem, que nunca copulou com um indivíduo masculino. Essa mulher, sendo virgem, iria dar luz a um filho, e o filho dessa mulher teria o nome de Deus conosco. Deus conosco. Quem está nessa barriga, Deus conosco. Quem está sendo gerado aí, Deus conosco. Quem está nascendo de uma virgem, Deus conosco. Deus conosco está naquela barriga. Deus conosco vai se alimentar daquele seio. Observem o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 2, verso número 11. Observem o que o doutor Lucas diz: na cidade de Davi nos nasceu hoje Jesus, o Salvador. Aleluia! O nascimento de Jesus sacudiu a terra, balançou as estrelas. Quando olharam para o céu, miríades de anjos apareceram em Jerusalém e começaram a cantar: glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra aos homens que ele quer ter. O nascimento de Jesus Cristo sacudiu, balançou os alicerces da terra. Aleluia! O nascimento do meu e do teu mestre. A segunda coisa que alvoroçou a face da terra foi a morte de Jesus. Mateus capítulo 27, verso 50, está escrito assim, verso 51, verso 52, assim está na Bíblia Sagrada. E Jesus, clamando em alta voz, deu um brado e rendeu o seu espírito. Jesus está gritando lá na cruz, na parte alta: tete, 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 tetelestai, tetelestai, está cumprido, papai, eu paguei o preço. Quando Jesus Cristo grita tetelestai, no mesmo instante, verso 51, no mesmo instante, o véu do templo rasgou em alta parte, de cima para baixo. Quando ele rasgou de cima, significa que quem rasgou foi Deus. Veio de cima, foi porque foi Deus que rasgou. Se o homem rasga embaixo, era coisa de homem. Não dava para subir na escada para rasgar. Foi Deus que rasgou lá de cima. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Vem comigo e tem nas escrituras, no verso 52, abriram os sepulcros dos santos que estavam mortos. Verso 53, que esses que ressuscitaram saíram andando pelas ruas de Jerusalém. A segunda coisa que abalou a terra foi quando Yeshua, Yahweh Mashiach, morreu no alto da cruz. A terceira coisa que abalou a terra, aleluia, da cruz a Cláudia, foi quando ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 11, está inserido assim, verso 1: depois do sábado, ao reinar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, elas foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto que sacudiu e balançou a terra.
Aleluia. Ei, eu já vejo alguém sentindo ali. Eu já vejo alguém dando lugar. Eu já vejo alguém saindo dessa esfera, indo para uma esfera superior. Oh, Halaia, Súria, Ledonte, Okumanassai, entra lá pegando, aleluia. Oh, glória. A quarta coisa que irá abalar, oh, glória. A quarta coisa que irá abalar, sacudir essa terra, oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, a quarta coisa, alai, comundia, levassúria, lecomumúbia, sol. A quarta coisa está inserido, Apocalipse, capítulo 22, onde tu leu começando, tu finaliza a mensagem. Onde tu leu a mensagem, tu finaliza lá, para que haja contextualização. Apocalipse 22, verso 7, é Jesus que está dizendo: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha o que ele diz, aleluia. Eis que presto venho. A expressão presto significa com urgência. Eu venho rápido, eu venho sem demora, eu estou vindo aí, eu estou vindo. Observe Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Observe aqui, me deixa um pouco a sua atenção. João está parando. Eu gosto de ler as escrituras. João está ouvindo uma voz que está ecoando. João está olhando a voz que vem do trono, e a voz diz assim para ele: certamente aquele que dá testemunho que certifica, aquele que dá testemunho que aprova, aquele que dá testemunho que garante, aquele que dá testemunho que é fiel e verdadeiro, aquele que dá testemunho que não mente, aquele que dá testemunho que não falha, aquele que dá testemunho que é fiel e verdadeiro, que é a palavra. Ele diz: certamente eu cedo venho. Mas ele para de falar. Aí você vai ver que tem um ponto final, e na sequência João grita assim: amém. Aí quando diz depois: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, vem logo meu Jesus, vem logo. Se João estava 100 anos depois na ilha chamada Patmos, ele estava gritando: vem logo Jesus. Imagine nós que vai fazer 20 vezes mais, quase 2000 anos que nós estamos esperando. Mas esse evangelho falsário não mostra para a igreja que nós temos que antes que desejar a vida de Jesus Cristo. Observe, nós vamos observar que por 330 vezes no Primeiro Testamento fala que Jesus vem, por 1515 vezes no Segundo Testamento diz que Jesus Cristo vem. Observe, talvez você não entendeu. 330 vezes é falado no Primeiro Testamento que Jesus Cristo vem. 1515 é falado no Segundo que Jesus Cristo vem. A Bíblia Sagrada, ela fala 8 vezes mais da segunda vinda de Jesus do que a primeira. Ele está chegando em Jerusalém e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Oh, aleluia. Observe, amados e queridos, 24 dos 27 livros do Primeiro Testamento, eles falam categoricamente acerca da vinda de Jesus. Dos 260 capítulos do Segundo Testamento, 216 falam claramente que Jesus Cristo, ele vem. Jesus, ele vem. Jesus Cristo, ele vem. Jesus, ele vem. Olha o que Jesus Cristo diz. João capítulo 12,
quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue a própria palavra que eu proferi, há de julgá-lo no último dia. Jesus está dizendo, vai para cá, quem rejeita a palavra dele, quem não gosta de Bíblia, quem não gosta de ouvir Bíblia, quem fica inventando história para carochinha, quem não ensina sobre inferno, sobre pecado e arrependimento, sobre cruz, quem não ensina, já tem quem julgue naquele dia. A própria Bíblia vai julgar. Observe aqui, Apocalipse, capítulo de número 1, verso número 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus está dizendo, igreja, que o tempo ele está próximo. 2 Pedro capítulo 3 verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que há muitos há tempo tardia, mas ele é longânimo para convosco, para que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e se salve. É uma palavra de salvação, é uma palavra de salvação nessa noite, é revelação da palavra. Observe o que a Bíblia Sagrada ela diz, Atos capítulo de número 1, verso número 11, está escrito assim, varões galileus, oh aleluia, porque estáis olhando assim para o alto, este mesmo Jesus que foi recebido oculto às nuvens, ele voltará pela segunda vez, da mesma maneira que ele foi, ele voltará. A Bíblia Sagrada em Judas capítulo 1, o verso 14, como você queira, e desse também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. A Hebreus capítulo 10, verso 37, pois dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, ele vem. Jesus Cristo, ele virá uma segunda vez para nos levar dessa terra. Aguarde um pouco os chumais. Se você é santo, santifique-se mais. Se você é justo, faça mais justiça ainda. Jesus Cristo, ele vem. Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Diga de novo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Pode ser mais forte suas palmas. Aplauda ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como falamos no início deste culto, assim como Deus nos presenteara no primeiro dia com o pastor Marcos, no segundo dia com o pastor Silvio Leone, e agora também, de maneira não diferente, com o nosso pastor Luciano Lopes. É difícil não sair desses 3 dias entendendo 2 coisas: que é necessário arrependimento e que Jesus Cristo, ele está voltando. Jesus Cristo está voltando não é um slogan de camisa, não é uma placa de fundo de caminhão. Jesus Cristo está voltando é uma realidade que estamos vivendo a cada dia. Porque a cada dia que vivemos, fica mais perto de Jesus Cristo voltar. E isso não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia, e nós como igreja temos que a cada dia estarmos apercebidos. Porque só sobe quem é arrependido. E só vai subir naquele grande dia aqueles que sabem que Jesus Cristo está voltando. Amém, amada igreja? Amém. Assim nós estamos finalizando este culto, o terceiro dia do nosso festividade de aniversário, aonde muito Deus nos honrara. Deus nos honrara no primeiro dia, Deus nos honrara no segundo,
e Deus também nos honrará no terceiro. Como nós sabemos, não somos merecedores de nada, mas é Deus que, segundo a sua graça e a sua misericórdia, nos presenteou com esta festividade. Como nós falamos, não estamos aqui para receber nada, estamos aqui para dar. Mas como diz a Bíblia, é dano que se recebe. Então somos gratos a Deus por esta oportunidade de finalizarmos com chave de ouro esta festividade de aniversário. E permitindo Deus, no ano que vem, estaremos mais uma vez aqui, se Jesus Cristo voltar, para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amada igreja? Permitindo Deus a vida, segue a agenda da semana. Segunda-feira, Escola Bíblica Noturna. Salvo engano, será a continuidade da nova revista ou será a primeira lição. Então você que não adquiriu ainda, procure a superintendência, tanto da superintendente Juliana, como também da superintendência cooperadora Clécia. Terça-feira, às 14 horas, ciclo de oração. Quarta-feira, às 19 horas, culto de ensinamento. Alguma agenda para quinta-feira, missionária? Ainda não, mas fica dentro do grupo da igreja. Sexta-feira, o culto da providência. Sábado, permitindo Deus, evangelismo às 14 horas. E domingo também o nosso culto evangelístico. E como disse o pastor Luciano no sábado, o compromisso lá na igreja, casa de oração. É bom ser visitado, como também é bom ir visitar. Mais alguma consideração, missionária? Pastor Luciano. Pastor Luciano pede para que após a bênção apostólica, a igreja se pede para tirar aquela foto de recordação. Nosso diácono adjutor estará orando pelo culto e logo após estaremos ministrando a bênção apostólica. Missionários somente para informar, agradecendo aos visitantes que estiveram nos dando a honra e a sua visita, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram compartilhando conosco este culto ao Senhor. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, Deus, eu quero te louvar, Deus, te agradecer por mais esta noite em tua presença, onde, ó Deus, podemos perceber, ó Deus, a tua manifestação, podemos sentir a tua presença, pois assim, ó Deus, como o Senhor operou no primeiro dia, também continua operando no dia de hoje. Obrigado a Deus pela tua palavra que foi ministrada, por o Senhor usar o teu instrumento, Deus, nesta noite para falar com a tua igreja. Eu te peço que o Senhor continue abençoando, falando, ó Deus, ministrando em nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada visitante que veio aqui conosco para estar adorando ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar nos dando graça, nos dando força, Deus, para que nós possamos caminhar, ó Deus, em tua presença, ó Deus, te servindo, ó Deus, esperando o grande dia, a tua volta para buscar a tua igreja. Pai, tome nossas vidas em tuas mãos, abençoa, nos conduz, ó Deus, para as nossas casas em segurança, Deus, nos dando uma noite reparadora em tua presença. É isso, ó Deus, que eu te peço nessa noite, desde já te agradeço e toda a igreja diz: amém. Pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu reino. Mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, Que assim seja. que as doce graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Que assim seja. e as consolações do amado e querido Espírito Santo de Deus Que assim seja. permaneça com a igreja, não somente hoje, mas até que Jesus Cristo venha. A igreja diz: Amém. louvado seja o nome do Senhor. A igreja espera para retirar a foto.